tarde a todos, sejam bem-vindos. O meu nome é Joana Costa e faço parte da equipa de formação de executivos da Nova SBE. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao webinar de hoje, com o professor Luís Almeida Costa, que nos falará sobre desafios estratégicos em tempos difíceis. E agora? É a pergunta que todos nós nos colocamos enquanto tentamos improvisar um novo escritório em casa ou o plano de amanhã. É com base neste e em outros desafios que a Nova SBE lançou a iniciativa We All Have a Role to Play. Queremos nos e vos ajudar a compreender um pouco melhor este paradigma. Convido-vos a todos a explorarem os projetos desta iniciativa em detalhe em roletoplay.novasbe.pt. E agora, antes de avançarmos, apenas algumas questões técnicas. Por favor, coloquem as vossas questões utilizando a ferramenta de Q&A que podem encontrar na barra inferior do vosso ecrã. Sem mais demoras, passo a palavra ao professor Luís Almeida Costa. Muito obrigado, Joana. Muito boa tarde a todos. É com muito gosto que eu estou aqui. É com muito gosto que vou passar a próxima meia hora, mais coisa, menos coisa, a trocar impressões convosco sobre temas de estratégia. Claro que eu preferiria que as circunstâncias fossem diferentes. Era tão bom se pudéssemos estar face a face no nosso bonito campus de Carcavelos. Era tão bom se o tema que nos trazes aqui hoje não fosse as implicações de uma pandemia, mas qualquer outro tema mais positivo. Mas a vida é o que é, a realidade é o que é e temos que viver com ela. E de facto todos nós, mais uns do que outros, enfrentamos situações difíceis e eu diria que cada um de nós, individualmente, tem vindo a ser confrontado com duas preocupações fundamentais. A primeira é garantir que nós, os nossos amigos, os nossos familiares, aqueles que nos são próximos, conseguem ultrapassar esta fase tão difícil de boa saúde. E uma segunda preocupação é tentar garantir que conseguimos ir levando a nossa vida com a normalidade possível. E neste âmbito, uma questão que muitas vezes nos vem à mente é quanto tempo é que isto vai durar? Quando é que vamos finalmente poder sair de casa normalmente para ir trabalhar? Quando é que os nossos filhos vão poder ir normalmente à escola? Quando é que podemos simplesmente ir jantar com um grupo de amigos? E esta é precisamente a questão que eu lancei na poll que responderam no princípio da sessão de hoje e eu pedia à Joana, à Mariana que lançassem os resultados. Veem que, sendo uma pergunta muito simples, a resposta não é óbvia. Pessoas que acreditam que até final de maio regressaremos à normalidade, outros pensam que será entre junho e julho, esta é a opção mais votada. Eu hesitaria entre a primeira e a segunda, devo dizer, talvez optasse pela primeira, sou um otimista, entre agosto e setembro até ao final do ano, e há mesmo pessoas que dizem que depois do final do ano. E, de facto, a resposta não é fácil. Depende basicamente de dois fatores. Em primeiro lugar, do sucesso coletivamente vamos ter ao longo das próximas semanas a diluir este impacto do Covid-19 e, em segundo lugar, a evolução da economia. E quando falamos da evolução da economia, as notícias, as previsões que nos chegam não podem ser muito favoráveis. É muito difícil saber com exatidão o que é que vai acontecer à economia portuguesa em 2020, mas eu penso que há um relativo consenso que a retração do PIB em 2020 será pelo menos de 4%. E há mesmo estimativas que apontam para uma retração de 9%, 10% ou mesmo mais. E quando olhamos para a zona euro, as expectativas não são muito diferentes. Uma retração de pelo menos 2,5%, 3% e, mais uma vez, existem previsões que apontam mesmo para números de 9%, 10%. E todo este quadro coloca as empresas perante um conjunto de desafios significativos. Desafios que se colocam no imediato e que as empresas têm que enfrentar com urgência. Eu gostava de mencionar apenas 4. Desde logo, uma retração sem precedentes nas últimas décadas do consumo, uma situação financeira de tesouraria crescentemente difícil, a necessidade de desenvolver protocolos comportamentais que permitam que as empresas consigam continuar a operar dentro da normalidade possível, salvaguardando a segurança de todos os intervenientes e assegurar o normal funcionamento do supply chain, da cadeia de abastecimento. Para que, quando nós vamos a uma farmácia, a uma mercearia, a um supermercado, não encontremos as prateleiras vazias, que isso sim poderia gerar uma situação de pânico.
E estes desafios já são enormes para as empresas. Fazer face a estes desafios é uma tarefa dura para muitas organizações. O problema, na minha ótica, é ainda mais difícil. É que, à medida que as empresas conseguirem ir fazendo face a estes desafios de curto prazo, a estes desafios tão urgentes, à medida que as empresas começarem a conseguir colocar a cabeça um bocadinho fora d'água, a conseguir respirar um pouco melhor, vão-se colocar outros desafios, um segundo conjunto de desafios que são igualmente muito importantes. Desafios que têm a ver com a preparação do futuro, com a adaptação a um conjunto de alterações estruturais que se começam a desenhar. Claro que o mundo daqui a 2 ou 3 meses não será muito diferente do que foi há 2 ou 3 meses atrás. Mas existe um conjunto de alterações estruturais que se começam a desenhar, que se têm vindo a desenhar e que vão influenciar o comportamento dos consumidores, a concorrência no pós-Covid. E eu gostava de chamar a vossa atenção a 5 alterações estruturais. A primeira delas tem a ver com a expansão da digitalização. O primeiro aspecto aqui é óbvio, em função das circunstâncias, todos nós temos vindo a adquirir serviços, bens online que de outra forma compraríamos offline. E os tempos por que passamos vão seguramente alterar os hábitos de consumo de muitos de nós. Há coisas que nós tradicionalmente comprávamos offline e que vamos passar a comprar online. Eu falando com empresários, com executivos, há uns meses atrás, diziam-me em diversas indústrias: "Oh Luís, não, o online é interessante, mas é um nice to have. O essencial do nosso negócio são as vendas offline." Eu acho que a experiência por que estamos a passar agora vai alterar essa realidade em múltiplos setores. Mas quando nós falamos numa maior digitalização da economia, há um segundo aspecto igualmente importante e que passa pela oportunidade de utilizar a digitalização, de utilizar os mercados digitais para desenvolver novos modelos de negócios inovadores, disruptivos, assentes na virtualização, na desintermediação, na customização e na personalização. E é muito interessante ver que uma fatia muito significativa das empresas que emergiram como dominantes ao longo dos últimos 10, 15 anos fizeram precisamente isto. Foram empresas que conseguiram capitalizar no digital para desenvolver modelos de negócios inovadores, muitas vezes disruptivos. Pensem numa Uber, pensem numa Tesla, pensem no Airbnb, pensem no Netflix, pensem na Spotify, pensem na Apple, pensem na Google, só para mencionar alguns exemplos. Eu estou plenamente convencido que esta tendência, esta oportunidade, se vai generalizar a muitos outros setores. Uma outra tendência estrutural importante tem a ver com a alteração das preferências dos consumidores. E este primeiro aspecto que eu vou referir não é totalmente novo, não é uma tendência totalmente nova. Eu penso que isto vem dos anos difíceis que passámos há uns anos atrás com a crise financeira, mas é um aspecto que seguramente se vai acentuar agora. Se nós olharmos para a economia global, eu diria que o segmento de mercado mais dinâmico é o que nós chamamos o Good Enough Market Segment. Pessoas que querem uma qualidade satisfatória, uma qualidade ok, a um preço muito competitivo. Este é seguramente o segmento de mercado mais dinâmico, por razões óbvias, nos países emergentes. Pensem na China, pensem na Índia, pensem no Brasil. Mas é também, em função da crise financeira por que passámos há uns anos atrás, um segmento crescentemente importante no mundo ocidental, na Europa, nos Estados Unidos. Em função da crise financeira, muitas pessoas, muitas famílias passaram por uma situação difícil. E as pessoas tornaram-se mais sensíveis ao preço. As pessoas tornaram-se mais criteriosas na forma como gastam o seu dinheiro. As pessoas compram cada vez mais com base em preço e valor. E eu não tenho dúvidas nenhumas que face à situação difícil que muitas pessoas, muitas famílias enfrentam hoje em dia, esta é uma tendência que se vai acentuar. A crescente importância deste segmento Good Enough representa uma oportunidade muito significativa para muitas empresas. Se as empresas forem capazes de desenvolver propostas de valor particularmente apelativas para esse segmento de mercado, podem criar vantagens muito significativas.
E quando olhamos a alterações ao nível das preferências dos consumidores, há um outro aspecto que eu queria mencionar. A fase que nós vivemos agora tem sido uma fase muito marcante para muitas pessoas. As pessoas não querem passar por isto outra vez. E isso significa que cada vez mais pessoas, cada vez mais consumidores vão ter uma maior responsabilidade social, uma maior atenção para temas ambientais e de saúde pública. As empresas que incorporarem estas dimensões de uma forma efetiva na sua proposta de valor vão encontrar um acolhimento crescente por parte dos consumidores. Um outro tema que eu gostava de referir tem a ver com a reestruturação do supply chain. Isto vai acontecer, é verdade, em muitos setores, em muitas indústrias. Até aqui, a lógica dominante que determinava a forma como muitas empresas geriam e gerem o seu supply chain é a busca da eficiência. Garantindo níveis de qualidade satisfatórios, o objetivo era garantir um máximo nível de eficiência, garantir um máximo de economias de escala, deslocalizar a produção para a China, para outros países asiáticos, para beneficiar de custos de mão de obra mais baixos. Eu acho que a fase que vivemos agora vai levantar um intenso debate em muitos setores entre o trade-off, a escolha entre eficiência e resiliência. Como é que nós estamos dispostos a trocar uma coisa pela outra? Será que estamos dispostos a abdicar alguma coisa em termos de eficiência para termos uma maior resiliência da cadeia de abastecimento quando confrontados com crises como esta com que nos deparamos agora? E há questões que vão ser levantadas, como a questão da diversificação geográfica. Será que estamos dispostos a abdicar de algumas economias de escala? Até de produzir os volumes que produzíamos até aqui com custos de trabalho mais baixos, para termos uma maior diversificação geográfica, aumentando a robustez da nossa cadeia de valor? E a proximidade vai voltar a ser um critério fundamental. Isto pode ter um impacto muito importante também em termos de emprego. Uma outra tendência estrutural que eu gostava de referir tem a ver com alterações ao nível das relações de trabalho. Todos nós, muitos de nós pelo menos, temos sido forçados a trabalhar remotamente. E eu penso que este período por que passamos tem sido uma oportunidade enorme para as empresas aprenderem. E muitas empresas seguramente têm aprendido muito com esta experiência. Têm verificado que existem muitas atividades, muitas funções que tipicamente eram desempenhadas presencialmente on-site e que podem ser levadas a cabo, até eventualmente com vantagem, através do trabalho remoto. Claro que tirar partido desta tendência implica que as empresas repensem os seus modelos de negócio, repensem os seus modelos organizacionais. E esta tendência tende-se a reforçar pela crescente importância da chamada gig economy. Aqueles que têm 40 anos, 50 ou mais, cresceram num ambiente em que se privilegiava a segurança do emprego. Garantir um emprego seguro, garantir o salário certo no final do mês, garantir a estabilidade laboral. Hoje em dia, uma fatia muito significativa das novas gerações pensa de uma forma diferente. Gostam da flexibilidade de decidir em cada momento o que é que vão fazer, de trabalhar como freelancers, fazer um trabalho aqui, fazer um trabalho ali. E esta tendência, esta mudança de mentalidade, conjuntamente com a crescente ênfase que se pode ter no trabalho remoto, vai permitir a muitas empresas repensarem de uma forma decisiva os seus modelos organizacionais, os seus modelos de negócio. Há uma última tendência que eu gostava de referir e debater convosco, que tem a ver com a intensificação da concorrência. Para mim é relativamente óbvio que no período que se vai seguir a esta fase de quarentena, a intensidade da concorrência, nomeadamente a intensidade da concorrência em preços, tende a aumentar em múltiplos setores. E quanto a mim, isto deve-se não apenas a fatores estruturais, mas também a fatores conjunturais. Vou começar pelos fatores estruturais, que têm diretamente a ver com alguns comentários que eu acabei de fazer. A crescente importância do e-commerce tende só por si a potenciar uma maior concorrência em preços. Quando as pessoas começam a comprar online, é mais fácil compararem os preços, é mais fácil terem acesso a diferentes produtos, a um leque alargado de produtos, e isso só por si
tende a potenciar o aumento da concorrência. Mas, por outro lado, temos que reconhecer que o e-commerce reduz o contacto com os clientes. E o contacto presencial com os clientes é um ponto importante de diferenciação potencial e que se vai perder. Também é verdade que o contacto online abre outras possibilidades de diferenciação, através da customização, através da personalização. Mas é verdade que quando o e-commerce se torna mais importante, a probabilidade de termos margens preço-custo unitário mais reduzidas aumenta. O segundo fator estrutural tem a ver com outro aspecto que eu já mencionei, que tem a ver com a crescente importância do tal segmento do DNAV. É um segmento de mercado crescentemente importante e muito sensível ao preço. E, portanto, na medida em que esse segmento de mercado se torne particularmente importante em determinadas indústrias, a probabilidade, também por aí, de termos guerras de preços aumenta. E depois existem um conjunto de fatores conjunturais que contribuem também para um aumento da concorrência. Nós vamos entrar em breve, esperamos, num período de retoma. Mas esta retoma vai ser gradual. Para muitos setores, a retoma vai acontecer gradualmente ao longo de 2021. Pensem no turismo, pensem na aviação comercial, pensem na indústria dos espetáculos, para mencionar apenas alguns exemplos. E nessas indústrias vamos ter, durante algum tempo, um problema significativo de excesso de capacidade. E todos nós sabemos que situações de excesso de capacidade são situações que só por si tendem a potenciar um aumento da concorrência em preços. E depois há um outro aspecto adicional, é que não tenhamos ilusões, muitas empresas vão sair de todo este processo com grandes dificuldades. E empresas em dificuldades muitas vezes reagem miopicamente e recorrem à concorrência em preços, a baixas de preços, como medida desesperada para dar a volta ao texto. É um erro, porque baixam o preço, os concorrentes vão atrás e a situação só piora na indústria. Eu costumo dizer que uma coisa é ter que acomodar uma retração de 20% da procura. Outra coisa é, em cima disso, ter que lidar com uma redução de 20% dos preços porque se desencadeou uma guerra de preços. Há um ditado americano que eu gosto muito, a rising tide lifts all boats. Quando a maré sobe, levanta os barcos todos. E o inverso também é verdade. Quando a maré baixa, baixa os barcos todos. Estes aspectos que eu mencionei, estas tendências estruturais, representam, obviamente, um grande desafio para as empresas, mas também uma oportunidade. As empresas que forem capazes de responder de uma forma mais ágil, mais efetiva a estes desafios, podem, de facto, criar uma vantagem muito significativa nas suas indústrias. Isto levanta uma outra questão: o que é que as empresas têm que fazer para conseguirem responder de uma forma efetiva a estes desafios? E eu gostava, para não me alongar muito mais, de partilhar convosco apenas 5 notas. A primeira, isto é facílimo de dizer e muito difícil de fazer. Muitas empresas passam por situações muito difíceis. É a sua própria sobrevivência que está em jogo. E como os desafios imediatos são tão importantes, tão urgentes, é tão difícil, apesar de tudo, continuar a ter um olho no futuro. Mas é importante que as empresas o façam. À medida que forem podendo respirar um pouco mais, à medida que consigam ver que estes desafios imediatos e tão importantes estão a ser ultrapassados, é importante ter um olho no futuro para que se possam preparar para os desafios estruturais que eu mencionei e que vão afetar muito a realidade das empresas no futuro próximo. Um outro aspecto que eu gostava de referir tem a ver com a necessidade de apostar no desenvolvimento de competências. Uma empresa não consegue tirar partido das oportunidades da digitalização se não fizer os investimentos necessários em competências nessa área, na área tecnológica. Uma empresa não consegue tirar partido dos novos modelos e relações de trabalho se não revisitar os seus modelos organizacionais, os seus modelos de negócio, no sentido de tirar partido dessa oportunidade. É importante as empresas investirem em competências, em áreas-chave, para serem capazes de responder aos desafios que eu lancei. Isto leva-nos a um terceiro aspecto. É muito curioso, mas mesmo hoje em dia, quando eu falo com gestores, com empresários, eu sou surpreendido pelo facto
de que muitos gestores, muitos empresários, continuam a perceber a concorrência essencialmente como concorrência no mercado do produto. Continuam a achar que o essencial da concorrência é definir o posicionamento competitivo das empresas. Acham que o objetivo é olhar para o mercado do produto, segmentar o mercado do produto, definir os segmentos-alvo, determinar a proposta de valor para atuarem nesses segmentos-alvo. Tudo isto é muito importante, mas é insuficiente. Porque aquilo que as empresas conseguem fazer num determinado momento depende dos investimentos que mês após mês, ano após ano, as empresas forem fazendo em competências tecnológicas, em competências organizacionais, em competências, por exemplo, ao nível do supply chain. É muito importante que as empresas cada vez mais perspectivem a concorrência, não apenas enquanto concorrência no mercado do produto, mas enquanto concorrência no desenvolvimento de competências. O que é que eu estou a fazer? E em que medida é que eu me estou a preparar melhor do que os meus concorrentes para o futuro? Que desenvolvimentos em novas tecnologias, em competências, é que os meus concorrentes estão a fazer? E a resposta que eu estou a dar à altura é suficiente para que eu consiga ter uma posição favorável no futuro. Outro tema que eu gostava de referir nesta linha tem a ver com a importância da cooperação. Eu costumo dizer que nós vivemos na era da complementaridade. Os bons velhos tempos em que uma empresa como a IBM ou a BMW eram boas a fazer tudo, já lá vão. Hoje em dia, na generalidade dos setores, os clientes, os consumidores estão cada vez mais exigentes. Querem mais especificações, querem mais funcionalidade, querem preço, querem marca, querem serviços complementares, querem serviços pós-venda. Não apenas os clientes estão cada vez mais exigentes, mas também as competências tecnológicas, as competências organizacionais que são necessárias para proporcionar aos clientes cada elemento que eles desejam, são cada vez mais sofisticadas. No âmbito da concorrência global em que vivemos, só por acaso é que uma mesma empresa consegue atingir níveis de excelência em tudo aquilo que é considerado relevante pelos clientes. Portanto, a oportunidade da complementaridade está lá. E já vem de trás, não é novo. O que é novo para mim é que eu estou plenamente convencido que de todo este processo, de toda esta tragédia, vai sair uma sociedade mais solidária, mais colaborativa, mais consciente das interdependências. Eu acho que se tornou claro em todo este processo difícil por que estamos a passar que nenhuma pessoa, nenhuma empresa, nenhum país consegue fazer face à situação sozinho. Nós vivemos em enorme interdependência e cada vez mais dependemos uns dos outros. E eu acho que toda esta experiência que estamos a passar, este esforço partilhado por todos, esta consciência de que dependemos todos uns dos outros, vai tornar a nossa sociedade mais solidária e mais cooperativa. As oportunidades estão lá, mas vamos estar mais atentos, vamos ser mais solidários na busca dessas oportunidades. O último tema que eu gostava de referir e que resume muito daquilo que eu mencionei aqui, numa palavra, para ir ao encontro dos desafios que as alterações estruturais que eu mencionei colocam às empresas, numa palavra, o que as empresas têm que fazer muitas vezes é ousar ser diferentes. É ousar questionar a forma como tradicionalmente fazem as coisas, é questionar os seus modelos de negócios. Como é que nós temos que reajustar a nossa organização? Como é que temos que reajustar o nosso modelo de negócio para sermos capazes de dar uma resposta mais efetiva às alterações estruturais com que temos que nos deparar? E isto muitas vezes pode mesmo implicar alterar as regras do jogo da indústria. Muito obrigado a todos, era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigada. Temos agora aqui um conjunto de questões, vamos tentar responder ao máximo número possível, que não vai ser fácil. Eu começo pela primeira questão. Acha que os mercados fora da China têm capacidade de concorrer com a China no segmento Good Enough? Vamos ver uma mudança de paradigma no que respeita ao lucro das empresas? Esse é um aspecto muito importante, Joana, e é muito difícil, de facto. Eu penso que a pergunta não se cinge apenas à China, não é? Porque as empresas que vão atrás
de custo de mão de obra mais baixo, China, mas cada vez mais outros países. Mas falando em geral da Ásia, isso é um problema terrível. E eu diria que é um grande problema que se coloca a competitividade, por exemplo, da economia europeia. É muito interessante porque as autoridades de diferentes países, quando falam da competitividade da economia europeia, colocam muito a ênfase em questões de diferenciação, de inovação, de digitalização, tudo isso é fundamental. Mas há um outro problema muito grande, que é a diferença nos custos laborais. E quando nós falamos de uma diferença colossal em termos de custos laborais, e principalmente se tivermos em atenção que as empresas asiáticas, chinesas, etc., têm vindo a aumentar a sua sofisticação tecnológica, é cada vez mais difícil compensar diferenças muito grandes de custos com uma diferença de diferenciação. Isso é um dilema muito grande da economia europeia, norte-americana também, e portanto, é muito difícil. Talvez este processo que estamos a passar possa constituir uma oportunidade aí, na medida em que a gestão do supply chain seja determinada não apenas por razões de eficiência, mas também por outras razões que têm a ver com valores que a população em geral considera importantes, de saúde pública, de respeito pelos outros, de solidariedade social, questões ambientais. Se nós, enquanto consumidores, estivermos mais conscientes que esses valores também são importantes, pode ajudar as empresas, por exemplo, europeias, a fazer face a essa diferença que é muito grande, de facto. Professor, obrigada. O facto desta crise ocorrer em todo o mundo ao mesmo tempo, ao contrário do que aconteceu em 2008, acha que ajuda ou vai prejudicar a retoma? Claramente, quer dizer, há um aspecto que é positivo, que é a questão da solidariedade. E eu acho que o mundo globalmente, depois de tudo isto, não será igual ao que era antes. Portanto, temos uma crise global, acho que vai forçar os decisores, as autoridades, a pensarem de facto numa lógica de atuação conjunta diferente. Nós temos observado nos últimos tempos, por razões diferentes, um ataque muito grande à globalização, com tarifas, protecionismo, etc., pelo menos equacionar-se cada vez mais. Eu acho que esta crise que estamos a viver coloca como evidente um outro problema da globalização, é que a globalização funciona para o bem e funciona para o mal. E, portanto, o facto de ser uma crise global vai permitir respostas globais nesse sentido. Agora, é verdade que para as empresas pode criar problemas, não é? Porque se na minha região as coisas já estão melhor, mas eu faço muitos fornecimentos numa outra região que está a entrar em problemas, isso dificulta a retoma. É aqui um problema de desfazamento que pode dificultar a atuação de algumas empresas e também, obviamente, que torna a crise uma crise muito mais importante porque acontece à escala global. Obrigada, professor. Como é que acha que as empresas pequenas vão conseguir sobreviver a esta mudança de paradigma? Isso é uma questão muito interessante. As empresas, as pequenas e médias empresas, muitas delas, enfrentam desde logo o desafio do imediato, não é? Como é que conseguem garantir a sua sobrevivência face a estes problemas enormes que se colocam no imediato? Uma retração sem precedentes da procura. Há empresas com a procura a vir basicamente para zero. Aliás, isto é muito interessante, porque é normal em situações de crise que exista uma retração significativa do consumo. É normal que as pessoas comprem menos bens duradouros, comprem menos eletrodomésticos, adiem a mudança de automóvel. É normal também que as pessoas, porque ficam ansiosas, comecem a tentar poupar mais. O que esta crise, em termos de retração do consumo, tem diferente é que há muitas áreas onde o consumo foi virtualmente para zero. Quer dizer, pensamos na restauração, pensamos no turismo. Isso coloca, obviamente, muitas pequenas e médias empresas em dificuldade. Portanto, essas empresas têm, desde logo, o desafio da sobrevivência. Felizmente que existem pacotes de ajudas públicas, quer do governo português, quer da União Europeia, que ajudam muito as empresas, mas esse é, desde logo, um desafio muito grande. Depois, há o desafio da criatividade. Há muitas empresas, muitas pequenas empresas, que estão a conseguir dar uma resposta muito interessante à crise, sendo inovadores. Deixa-me só mencionar 2 ou 3 exemplos. Suponham um PT que fazia o seu trabalho, a ministrar treinos, pode desenvolver um negócio online, se calhar não são treinos de 1 hora, são treinos de meia hora, se calhar, aliás, no webinar tivemos aqui
neste programa na Nova, eu penso que há 2 ou 3 dias atrás, alguém mencionava como uma empresa que tinha um modelo de negócios assente na entrega de alimentação, de refeições nas empresas, conseguiram reconverter o seu negócio e agora fazer entrega de refeições às pessoas em casa. Portanto, passa muito também pela criatividade. Claro que é uma situação muito difícil, mas as pequenas empresas, é verdade, têm o problema dos recursos, mas têm uma grande vantagem, que é a agilidade. São capazes de tomar decisões muito rapidamente, de se ajustarem muito rapidamente e são menos reféns de investimentos avultados que muitas vezes são feitos em determinadas soluções tecnológicas. Passa pela ajuda, óbvio, pelas ajudas que estamos a observar neste momento, pela criatividade também das empresas. Muito obrigada. Só já temos tempo para uma última questão, que é a seguinte: sabemos que a complementariedade é cada vez mais importante, mas as decisões ao nível da União Europeia estão relativamente complicadas e levam a um maior crescimento e uma tendência nacionalista e do fecho de fronteiras. Estamos aqui a falar ou a prever um fim da globalização? Eu não acredito todo nisso e espero que não aconteça, não é? Espero que não aconteça. Há o risco do proteccionismo excessivo, que eu acredito que não vai acontecer de maneira nenhuma. Aliás, há pouco era colocada a questão de como é que na Europa, por exemplo, se pode fazer face a empresas chinesas, asiáticas, que concorrem com base em custos muito mais baixos. O proteccionismo não é a solução, porque se nós apostamos no proteccionismo, eles vão retaliar. E o crescimento não está na Europa, está sobretudo na China e noutros países emergentes. Depois há um problema grande, é que se o proteccionismo se refere a produtos intermédios, a indústria de produtos finais na Europa vai sofrer, vai se tornar menos competitiva. E nós, enquanto consumidores na Europa, deixamos de ter a opção de consumir os produtos mais baratos que são colocados no mercado pelos asiáticos. O proteccionismo não é uma solução. Eu acredito que não. Eu acredito que não vamos por aí. Acho sim que o que está a acontecer agora vai levar as pessoas a pensarem que em situações desta natureza tem que haver uma atuação mais coordenada e se calhar mais rápida. E a Europa aí tem um problema. A Europa de facto não é ágil, não decide rapidamente e há um problema de coordenação que se coloca, e eu espero também que este processo que estamos a viver e a situação difícil, porque alguns países como a Espanha, a Itália passem, nos ajudem a perceber que é preciso uma Europa mais ágil, mais unida e com uma capacidade de resposta mais efetiva. Muito obrigada pela sessão de hoje. Agradeço novamente a todos os nossos participantes por se terem juntado a nós aqui nesta sessão. Para os que chegaram um pouco mais tarde, relembrar-vos que a sessão foi gravada e vai ser disponibilizada no nosso website dentro de algumas horas. E como não queremos ser a única coisa que vos separa da Páscoa, vamos amanhã passar um pouco do nosso tempo nesta Sexta-feira Santa e por isso trazermos o último webinar desta semana, onde teremos connosco o Misha Byrne e a Crystal Dilworth, da Singularity University, que nos vão falar um pouco sobre The Opportunity of a Lifetime. Espero contar convosco amanhã. Obrigada e até amanhã. Obrigado a todos.